A fama pode até passar, mas o que permanece de verdade é aquilo que está guardado no coração e na alma. Com essa frase simples, mas profunda, o missionário emocionou a todos ao visitar Preta Gil em um momento delicado no leito do hospital. Em meio às luzes apagadas da fama e ao silêncio de uma sala hospitalar, o que realmente importa vem à tona: a fé, o amor e a paz interior. E você? Já parou para refletir sobre o que realmente habita o seu espírito? Será que temos cuidado do que é eterno ou estamos presos ao que é passageiro? Às vezes, a vida nos para justamente para que possamos ouvir o que a alma tem a dizer. Hoje, você vai acompanhar um momento que emocionou o Brasil: a visita do missionário a Preta Gil no hospital e a decisão dela sobre Jesus que surpreendeu a todos. Ah, e não se esqueça, deixe seu comentário aqui embaixo contando o que achou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O quarto 302 do hospital em Miami estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave da manhã que entrava pela janela. Era lá que Preta Gil se encontrava internada, longe do Brasil, enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua vida. A cantora, conhecida por sua energia e alegria, agora encarava uma batalha silenciosa contra uma doença dura e exigente. Tudo começou em dezembro de 2022, quando ela começou a sentir desconfortos abdominais que não passavam. A princípio, pensou que fosse algo comum, talvez uma infecção intestinal ou alimentação desregulada. Mas os sintomas persistiram, acompanhados de fadiga e alterações no funcionamento do intestino. Em janeiro de 2023, veio o diagnóstico que mudaria tudo: câncer no intestino. A notícia caiu como um raio. Preta, com 48 anos, decidiu enfrentar a doença com coragem. Iniciou o tratamento no Brasil, com sessões de quimioterapia e uma cirurgia delicada para remover parte do tumor. Foram meses de luta, com altos e baixos, entre a esperança da cura e o cansaço físico e emocional. Apesar dos esforços da equipe médica brasileira, o câncer mostrou resistência. Diante disso, a família e os médicos sugeriram uma alternativa: buscar um tratamento experimental nos Estados Unidos, mais precisamente em Miami, onde um centro especializado oferecia novas possibilidades. A decisão foi difícil, mas Preta não hesitou. Queria viver, queria lutar até o fim. A chegada em Miami aconteceu em clima de urgência e esperança. Já debilitada, Preta foi direto para o hospital e iniciou uma nova bateria de exames. O tratamento experimental incluía imunoterapia, uma abordagem moderna que estimula o próprio sistema imunológico a combater as células doentes. Era a última carta na manga, a última chance. No hospital, ela recebia poucos visitantes, apenas familiares próximos e alguns amigos muito íntimos. A rotina era cansativa, cheia de medicamentos, exames e repouso. Mesmo assim, Preta mantinha a fé de que algo poderia mudar. Foi nesse cenário, no mesmo quarto 302, que um visitante inesperado bateu à porta. Um missionário brasileiro, conhecido por orar por doentes em hospitais pelo mundo, havia pedido autorização para entrar. A equipe ficou em silêncio. E Preta, com um olhar frágil, apenas sussurrou: "Deixa ele entrar." Quando o pastor entrou no quarto, o ambiente mudou. Alto, de postura calma, cabelos grisalhos bem penteados e um leve sotaque americano, ele se apresentou com respeito e humildade. "Meu nome é James. Sou pastor aqui em Miami, da comunidade brasileira. Vim apenas orar, se você permitir." Preta o observou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos estavam cansados, mas havia curiosidade em seu olhar. Ela assentiu com um leve movimento de cabeça. Era um momento delicado, e qualquer palavra precisava ser dita com cuidado. Pastor James se aproximou devagar, mantendo distância respeitosa. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Não abriu a Bíblia, nem fez gestos dramáticos. Apenas falou, com voz serena: "Ouvi falar da sua luta. E quero que saiba que há uma comunidade inteira orando por você. Gente que nem te conhece, mas que acredita no poder da fé." Era verdade. A igreja onde ele pregava, frequentada principalmente por brasileiros que vivem nos Estados Unidos, havia se mobilizado ao saber que Preta estava internada em Miami. Muitos a admiravam como artista, mas acima de tudo, como ser humano. Preta sorriu de leve. Ela não era do tipo que frequentava cultos, mas sempre respeitou todas as formas de fé.
Naquele momento, em meio à dor e à incerteza, a presença de alguém que não queria nada em troca foi reconfortante. Como está se sentindo hoje? Perguntou James. Um pouco fraca, mas viva, respondeu ela, com sinceridade. A conversa foi leve. Ele não forçou orações, não tentou convencer. Falou da importância de ter paz interior e de como, em momentos extremos, muitas pessoas encontram sentido na espiritualidade. Preta escutava com atenção, mas sem se comprometer. Ainda era cedo para falar em fé, conversão ou qualquer coisa assim. No entanto, havia algo no olhar daquele pastor que transmitia tranquilidade. Como se ele entendesse que sua missão ali não era mudar ninguém, mas apenas estar presente. A presença de James, naquele dia, não trouxe respostas, mas abriu espaço para uma nova pergunta: e se a fé pudesse mesmo ajudar? Enquanto o pastor se despedia, prometendo voltar no dia seguinte, Preta ficou pensativa. Talvez aquela visita tivesse um propósito maior do que ela podia imaginar. Preta Gil sempre foi mais do que apenas a filha de Gilberto Gil. Desde cedo, aprendeu que carregar um sobrenome famoso era tanto um privilégio quanto um peso. Crescer sob os holofotes significava conviver com expectativas e comparações constantes. Mas ela decidiu, ainda jovem, trilhar seu próprio caminho e construir sua identidade com autenticidade. Na música, lutou para mostrar que tinha talento e voz próprios. Gravou álbuns, fez shows pelo Brasil, explorou diferentes estilos. Mesmo assim, muitos viam nela apenas a herdeira de uma estrela da MPB. Não era fácil quebrar esses rótulos. Mas Preta insistiu, com coragem e originalidade. Seu carisma, humor e sinceridade logo conquistaram espaço além da música, no teatro, na televisão e nas redes sociais. Ser uma mulher negra e de personalidade forte também trouxe desafios. Preta enfrentou preconceitos, tanto pela cor da pele quanto pelo corpo fora dos padrões impostos pela mídia. Em uma sociedade marcada por racismo e machismo, ela precisou ser mais do que artista, precisou ser resistência. Quando assumiu publicamente sua bissexualidade, enfrentou outra onda de julgamentos. Mas fez isso com orgulho, inspirando outras pessoas a viverem sua verdade. Ela nunca teve medo de se posicionar, mesmo sabendo que poderia pagar um preço alto por isso. A vida amorosa também teve altos e baixos. Em 2022, viveu uma grande dor, o fim do casamento com Rodrigo Godoy, após descobrir uma traição. A separação foi exposta, comentada, analisada por todos. Ainda assim, ela manteve a dignidade. Sofreu em silêncio por um tempo, mas depois decidiu se reerguer, mais uma vez. Acima de tudo, Preta sempre foi mãe. E isso pesava agora, naquele hospital em Miami. A dor física era intensa, mas a preocupação com seus filhos era maior. Como deixá-los? Como prepará-los para uma possível despedida? Mesmo sem dizer em voz alta, esses pensamentos lhe roubavam o sono. Enquanto olhava pela janela do quarto 302, recordava tudo que já viveu. Era uma trajetória marcada por lutas, mas também por coragem. E agora, ao lado do pastor James, se perguntava, ainda haveria algo a descobrir sobre si mesma? No dia seguinte, pastor James voltou ao hospital. Com a mesma calma de antes, entrou no quarto 302 e cumprimentou Preta com um sorriso gentil. Ela estava mais fraca, mas sentada, à espera. Algo naquela visita anterior havia mexido com ela e ele percebeu isso no olhar mais atento que recebeu. "Dormiu bem?" ele perguntou. "Mais ou menos", respondeu ela. "Minha cabeça não para." James se sentou ao lado da cama e, com cuidado, começou a falar sobre propósito. Explicou que, muitas vezes, mesmo quem tem fama, dinheiro ou reconhecimento sente um vazio que nada preenche. "A fama passa", disse ele. "Mas o espírito permanece." A pergunta é: você conhece o seu? Preta o ouviu em silêncio. Pela primeira vez, deixou escapar lágrimas. Não eram apenas por causa da doença. Eram dores guardadas. A traição de Rodrigo, a pressão pública, o medo de morrer, a saudade dos filhos. "Já fiz tanta coisa, mas ainda sinto como se faltasse algo", murmurou. James assentiu com empatia. "Todos nós enfrentamos batalhas. E às vezes, é nessas horas que Deus bate na porta do nosso coração."
Ele não fez promessas milagrosas, não falou em curas imediatas. Mas ofereceu algo mais profundo, uma conexão espiritual. Falou de Jesus, não como religião, mas como alguém que oferece paz mesmo em meio à dor. Não é sobre mudar quem você é, Preta. É sobre encontrar descanso. Você pode aceitar esse presente, se quiser. Ela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Nunca tinha se visto como uma mulher religiosa, mas também nunca esteve tão vulnerável. Ali, naquele quarto de hospital, não era artista nem filha de ninguém famoso. Era apenas uma pessoa buscando sentido. Isso é tipo, minha última chance? Perguntou com voz embargada. Talvez seja a primeira de muitas, respondeu James. Preta fechou os olhos por um instante. Havia um nó em sua garganta e uma leveza nova no peito. Quando os abriu, seus olhos estavam marejados. Pela primeira vez, considerava seriamente abrir espaço para a fé. As palavras do pastor James ecoaram no quarto mesmo após seu silêncio. Preta Gil permaneceu com os olhos fechados por alguns segundos, mas quando os abriu, as lágrimas começaram a cair, sem controle. Era como se um dique tivesse se rompido dentro dela. Chorou de um jeito que há muito tempo não chorava. Não era apenas tristeza, era alívio. Era um grito calado finalmente encontrando espaço para sair. Durante meses, ela foi forte para os filhos, para os fãs, para a família. Mas agora, ali, sozinha com aquele pastor, pôde ser simplesmente humana. Frágil. Ferida. James não disse nada. Apenas segurou a mão dela com delicadeza. Não havia pressa, nem julgamentos. O ambiente silencioso e frio do hospital parecia ter se transformado. O quarto 302, antes-cenário de dor e medo, se tornava um espaço de cura interior. Não cura do corpo, que ainda sofria, mas da alma. Eu precisava disso, murmurou Preta, entre lágrimas. Nem sei explicar o que estou sentindo. Às vezes, é só isso que Deus espera, respondeu o pastor. Que a gente pare de esconder a dor e permita ser cuidado. A conexão naquele momento foi pura e humana. Não havia holofotes, fama ou títulos. Era uma mulher fragilizada encontrando alívio num gesto simples, ser ouvida, acolhida, respeitada. Era como se tudo que estava preso dentro dela, o medo da morte, a culpa, a solidão, tivesse finalmente saído. Depois de alguns minutos, Preta respirou fundo e olhou nos olhos do pastor. Obrigada por vir. Obrigada por ficar. Eu não achava que precisava disso, até agora. James sorriu. Deus nunca erra o tempo. Antes de sair, ele orou em voz baixa. Não pediu cura, mas paz. Que Preta encontrasse sentido, consolo, e, se fosse da vontade divina, uma nova chance de vida. Quando ficou sozinha novamente, ela sentiu algo diferente. O quarto ainda era o mesmo, mas algo havia mudado dentro dela. Pela primeira vez desde que chegou a Miami, sentiu um fio de esperança, mesmo sem garantias. E, no fundo do coração, algo lhe dizia, esse era apenas o começo de uma transformação maior. No dia seguinte, já mais serena, Preta pediu que pastor James voltasse. Ela queria conversar, mas dessa vez não sobre dor. Queria falar sobre fé. Quando ele chegou, ela foi direta. Sabe, pastor, eu não sou evangélica. Nunca fui. Mas sempre acreditei em algo maior. James sorriu, sem surpresa. Estava ali para ouvir. Preta explicou que sua espiritualidade era feita de muitos caminhos. Cresceu em uma casa onde religião nunca foi tabu. Seu pai, Gilberto Gil, sempre falou com respeito sobre diferentes crenças. A fé era liberdade, não uma obrigação. Eu acredito em Jesus, sim, disse ela. Mas também acredito nos orixás. Principalmente em Iemanjá. Sempre tive uma ligação com ela, me acalma. Contou que, em várias viradas de ano, foi à praia levar flores para Iemanjá. Falou das oferendas, das orações, das águas como símbolo de força e renovação. Mas também leu a Bíblia em momentos difíceis, e muitas vezes orou com amigos cristãos. Pastor James ouviu com atenção, sem interromper. Quando ela terminou, ele respondeu com carinho. A espiritualidade não precisa ser uma prisão.
Deus vê o coração antes das etiquetas. Preta sorriu. Aquela frase a tocou profundamente. Ela não se encaixava em rótulos, e nunca quis se sentir obrigada a seguir um único caminho. Mas agora, com a saúde abalada e a vida por um fio, queria entender melhor o que sentia. Tem espaço para mim no cristianismo, mesmo sendo assim, plural? Se Jesus acolheu pescadores, cobradores de impostos, mulheres à margem, por que não você? Respondeu o pastor. Ela falou então da influência do pai, que sempre celebrou a diversidade religiosa. Em casa, era comum ouvir músicas que misturavam referências afro-brasileiras com mensagens cristãs. Gilberto Gil ensinou que todas as formas sinceras de fé merecem respeito. Preta contou também que, durante sua internação, fazia suas orações da forma que sabia, conversava com Deus antes de dormir, pedia proteção a Iemanjá, lembrava versículos que ouviu na infância. Era tudo junto, tudo sincero. James não tentou mudar nada. Disse apenas que Deus valoriza a verdade do coração. E naquele momento, ficou claro, espiritualidade não é dividir, é somar. E Preta, com sua fé múltipla, estava mais perto do divino do que imaginava. Nos dias que se seguiram à visita do pastor James, algo mudou. Não era apenas no quarto 302, era dentro de Preta Gil. Quem a conhecia de perto percebeu. Seu olhar, antes tomado pela tristeza, agora refletia uma calma inesperada. A dor ainda existia, os exames continuavam, os médicos permaneciam cautelosos. Mas havia algo diferente nela, serenidade. Gominho, que a acompanhava desde o início do tratamento, foi um dos primeiros a notar. Mãe, você tá com outro brilho no olho. Aconteceu alguma coisa? Ela sorriu e respondeu com simplicidade. Eu só me permiti sentir. E foi bom. Preta não entrou em detalhes. Não contou tudo sobre a conversa com o pastor, nem sobre as lágrimas que derramou naquele dia. Mas sentia que havia aberto um espaço dentro de si para algo maior, uma paz que não vinha de remédios, mas da alma. Até as enfermeiras do hospital começaram a notar a diferença. Preta, que antes se isolava, passou a conversar mais. Fazia perguntas, chamava pelo nome. Uma delas comentou em voz baixa. Parece outra pessoa, mais leve. Naquela semana, ela decidiu gravar um vídeo curto para suas redes sociais. Sentada na cama, com uma blusa clara e sem maquiagem, olhou para a câmera com sinceridade. Gente, estou aqui firme e forte. Não tá sendo fácil, mas sigo com fé, com amor e com muita gratidão. Obrigada por cada oração, cada mensagem. Vocês fazem diferença. A resposta foi imediata. Comentários carinhosos, palavras de apoio e até pessoas dizendo que também estavam passando por lutas e se sentiram inspiradas por ela. Preta não revelou os detalhes da visita do pastor, mas suas palavras carregavam uma força nova. Era como se ela tivesse encontrado uma âncora em meio à tempestade. E assim, o mantra nasceu. Estou aqui firme e forte. Repetia isso para si mesma, como lembrete de que, apesar de tudo, estava viva. E viva com propósito. Essa transformação silenciosa, mas profunda, era apenas o início de uma nova fase, uma fase que começava a atrair a atenção de quem estava do lado de fora do hospital. A postagem de Preta Gil viralizou em poucas horas. O vídeo simples, gravado do leito do hospital, tocou milhares de pessoas. Era a artista de sempre, mas com um brilho novo nos olhos. A legenda curta, com o agora famoso "Estou aqui firme e forte", virou lema entre seguidores e fãs. As redes sociais explodiram em comentários. Muitos diziam que se emocionaram. Outros afirmavam ter sentido algo especial nas palavras dela. Alguns falavam em milagre, outros em força interior. Mas todos reconheciam, havia algo diferente naquela Preta. Em grupos de fãs e páginas dedicadas a celebridades, surgiram teorias sobre o que teria causado essa mudança repentina. Alguns especulavam que ela havia recebido boas notícias sobre seu tratamento. Outros diziam que havia tido uma experiência espiritual. Os comentários se multiplicavam. Ela está mais iluminada. Será que se converteu? Tem algo profundo acontecendo aí? A curiosidade pública crescia, mas Preta escolheu o silêncio. Não negou nem confirmou nada.
Evitou detalhes e preferiu apenas agradecer o carinho, mantendo a intimidade preservada. Mesmo assim, a mídia não demorou a reagir. Programas de TV e sites de notícias começaram a cobrir o caso. Manchetes chamativas começaram a circular. Preta Gil vive renascimento espiritual? Vídeo de Preta emociona o Brasil. Após luta contra o câncer, cantora mostra nova postura. Embora mantivesse a discrição, ela não se isolou. Continuou postando mensagens positivas e aparecendo nos stories, sempre com uma fala suave, serena, firme. A dúvida pairava no ar: o que teria acontecido com Preta? Enquanto os veículos de comunicação debatiam e os fãs especulavam, uma coisa era certa: havia esperança no ar. Algo dentro dela havia mudado, e mesmo sem explicações, essa energia estava tocando outras vidas. E, no fundo, era isso que ela queria: não chamar atenção para si, mas inspirar. Mostrar que, mesmo na dor, ainda é possível encontrar luz. E que às vezes, a fé, seja qual for sua forma, pode acender o que parecia apagado. A pergunta agora era: o que viria depois dessa onda de fé e emoção? Após semanas de exames detalhados em Miami, a equipe médica finalmente trouxe novidades importantes. O oncologista responsável, Dr. Rodrigues, explicou a Preta e sua família que haviam encontrado uma mutação específica no tumor. Essa descoberta era fundamental, pois permitia um tratamento mais focado e personalizado. A análise genética do câncer indicava que certos medicamentos experimentais poderiam agir diretamente nas células afetadas. Não era um caminho comum, mas essa tecnologia estava avançando muito nos Estados Unidos, e o protocolo poderia ser adaptado ao perfil genético do tumor dela. Preta ouviu tudo com atenção. Era muita informação, difícil de entender, mas o que mais lhe chamou a atenção foi o otimismo do médico. Ele, que estava acostumado a lidar com casos complexos, demonstrava uma esperança diferente. Com o passar dos dias, os exames mostraram que os marcadores tumorais começaram a diminuir. Essa era uma medida objetiva de que o câncer estava respondendo ao tratamento. Para Preta, cada resultado positivo era um passo para longe do medo. Nunca vi uma resposta tão boa em tão pouco tempo, comentou o Dr. Rodrigues em uma reunião com a família. Isso nos dá uma chance real. A esperança, que há meses parecia distante, começou a crescer. Preta sentiu pela primeira vez um sorriso verdadeiro brotar no rosto, não só pela fé, mas pela ciência. Ela sabia que ainda havia um caminho longo pela frente, mas a possibilidade de um futuro onde o câncer não dominasse mais sua vida fazia o esforço valer a pena. Enquanto isso, Gominho preparava tudo para as próximas etapas, mantendo a família unida e focada. Era como se a visita do pastor James tivesse trazido não só conforto espiritual, mas uma força nova que reverberava até nas decisões médicas. Com resultados assim, Preta se sentia mais forte, mais viva. A transformação que começou no quarto 302 ganhava agora respaldo nas notícias do hospital. E aquela última chance estava se tornando uma oportunidade real. O tratamento personalizado exigia tempo e cuidado constante. A equipe médica de Miami recomendou que Preta permanecesse no país por pelo menos mais 2 meses para garantir a eficácia do protocolo. Esse período seria crucial para consolidar os resultados positivos já alcançados. Cada sessão de medicação, cada exame, cada avaliação, deveria ser feita sem pressa, com toda a atenção possível. Gominho assumiu a organização logística da estadia prolongada. Passagens, acomodação, cuidados com as crianças, tudo precisava estar planejado para que Preta pudesse focar exclusivamente no tratamento. Ela sabia que seria um desafio ficar longe do Brasil por tanto tempo, mas estava determinada. A chance de cura não podia ser desperdiçada. Vou dar tudo de mim, dizia para si mesma. Agora é hora de reescrever as regras do meu corpo, da minha vida. O protocolo era inovador. Usava medicamentos que, até pouco tempo atrás, não estavam disponíveis no Brasil. A personalização do tratamento era uma das grandes promessas da medicina moderna, mas ainda pouco acessível. Para Preta, isso representava uma oportunidade única, um caminho que poderia transformar o prognóstico de sua doença. Enquanto se adaptava à nova rotina, o pensamento de retornar ao Brasil só surgia quando a confiança nos resultados aumentava. Ela queria voltar saudável para seus filhos, para a música, para a vida. Assim, a estadia em Miami ganhou um novo significado, não mais uma pausa dolorosa, mas uma fase ativa de luta, esperança e transformação.
A força que Preta demonstrava em público não passou despercebida. Nas redes sociais, a hashtag Força Preta Gil rapidamente se tornou um trending topic, mobilizando milhões de pessoas em todo o Brasil. Correntes de oração foram organizadas em diversos grupos, com milhares de participantes dedicando seus pensamentos e preces para a recuperação da cantora. Manifestações espontâneas aconteceram em várias cidades. Em Salvador, sua terra natal, fãs se reuniram em frente a igrejas e praças, e em São Paulo, artistas locais organizaram encontros e lives em apoio. A família também entrou na mobilização. Gilberto Gil, em uma publicação pública, expressou sua gratidão pelo carinho recebido. Ele ressaltou a importância do amor e da união nesses momentos difíceis.